Vamos ler em Gênesis capítulo 2, verso 20. Gênesis 2, 20. E Adão pôs os nomes de todo o gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Grande Criador, rogamos que o Senhor continue alimentando a nossa alma com a sua palavra, pois a alma quer verdade. O corpo aceita muita coisa carnal, mundana, mas a alma aceita a palavra, porque ela é formada da palavra. O seu profeta diz que o centro é exatamente a alma, que é a palavra. Ajuda-nos para que sejamos uma bênção nas tuas mãos. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A noiva tem que ser a palavra. Bem, já aprendemos aí que é uma palavra que vem do profeta, né? A comunhão é falar, conversar, e conversar com Deus. E quando nós, como irmãos, não conversamos um com o outro, nós não temos comunhão, certo? Não conversamos. Uma irmã não conversa com a outra. O que acontece? Não tem comunhão. E se não conversamos um com o outro, não adianta orar, porque não se conversa com Deus antes de estar em comunhão com o próximo. Muitas vezes nós pensamos que amamos a Deus, mas nós não conversamos com o próximo. Nós achamos que amamos a Deus. Estamos errados. Então precisamos reconhecer, tem que reconhecer. E vocês só crerão naquilo que nós pregamos se vocês creem na palavra, se vocês são parte da palavra, se vocês são esta noiva que é a palavra. Se não é a noiva a palavra, vocês são a noiva sentimento, paixão, carícia, menos palavra. Tem que ser a noiva palavra. A noiva, aquilo que nós aprendemos do profeta. A palavra é aquilo que vem do profeta para nós. Veio de Moisés para o povo, veio de Jesus para o seu povo. Vieram dos apóstolos para nós dentro de 7 eras. Você sabe que toda doutrina não está em Jesus, está nos apóstolos. Dentro das 7 eras da igreja, nós temos as doutrinas vindas dos apóstolos. Jesus ensinou você a amar, mas as doutrinas que temos na Bíblia, você vai encontrar nos apóstolos. Eles que colocaram
ordem na igreja porque o Espírito Santo estava tendo comunhão com Paulo, com Pedro, com os demais. E aí aquele povo tinha comunhão também. Amém. Mas a mensagem é que o irmão Rogério entregou, né? Mas me vejo isso daí. Tem hora que a gente não tem comunhão. Quando você não tem comunhão em casa, é duro. Já notou a hora que não tem comunhão? Um filho, você repreende, logo ele não tem comunhão com você. O marido fala com a mulher, corrige alguma coisa, já não há mais comunhão. Isto é falta de conversa, não conversa um com o outro. E você não está bem com Deus, é guardar isso. Eu nunca estarei bem com Deus se eu não estou bem com minha esposa. Eu nunca estarei bem com Deus se eu não estiver bem com meu irmão. Não estou bem com Deus. Porque Deus já tomou desde o princípio o homem e a mulher. Tem que estar bem. Ao ponto de Deus olhar e diz, não é bom que o homem viva só. Falei uma disjuntora. Ela é uma disjuntora, não uma atrapalhadora. Uma disjuntora, não uma inspetora. Ela é uma disjuntora, ela é uma que ajuda. Não é para o tempo que vivemos hoje. O espírito da era não é bom ouvir isto, porque são feministas, certo? Então chamo os homens de machistas, mas elas são feministas. Isso é o que acontece. Mas pela Bíblia, a Bíblia nunca diz, ela te dominará. A Bíblia sempre diz, ele te dominará. Deus não é machista, Deus é a palavra. O problema é que as mulheres que são as igrejas não aceitam a palavra. Então denomina Deus como machista. Você denominou um pastor como machista, porque ele diz a palavra, você denominou a Deus, certo? Denominou seu pai como machista, você denominou a Deus. Porque a correção, dada com jeito, com amor, como Deus dá. Ele dá a correção. E se temos correção é porque somos filhos. Se não somos filhos, somos bastardos, e um bastardo não precisa de correção. Ele anda do jeito que ele quer, porque ele não sabe nem de onde ele veio, nem para onde ele vai. Ele é um bastardo. Ele não sabe nem o nome do pai dele. Então, um filho sabe. Então, nós devemos sempre aprender isto. Irmão Brana disse, eu vou ler hoje Cristo, Mistério de Deus Revelado, tradução de Goiânia. Foi a que eu trouxe. Eu vou ler esta. 91. Ele abriu o lado de Adão e tomou uma parte de sua carne, a qual era Adão. A parte da carne que Deus tomou era Adão, para formar a Eva. A noiva tem que ser a palavra, porque ele é a palavra. Amém. Ela não pode estar baseada em credos, nem em denominações, nem sobre seu bom caráter, mas tem que estar baseada na palavra. Porque ela é parte da palavra, porque foi tomada de Cristo mesmo. E Cristo é a palavra. Essas coisas são sublimes para todos nós. Você não pode viver bem com Deus sem viver bem com a palavra que Deus está falando no seu dia. Tem o dia que o pai fala, outro dia, 30 dias, um ano, daqui a pouco ele fala outra vez. Você ouviu todas as palavras anteriores, mas não ouviu a outra palavra, a última palavra que ele fala. Então você não é parte daquela palavra. Então você ouviu Moisés, você ouviu Jesus, você ouviu Pedro, ouviu Paulo, você ouviu as eras, você ouviu a primeira e segunda etapa. Mas se você não ouvir a terceira etapa, você não é parte da palavra. Porque a palavra
é a terceira puxada. Esta é carne de minha carne. A terceira puxada. Mas se você ouviu conselhos, repreensões, doutrinas, todas as vezes anteriores, mas não ouve a última vez quando Deus fala. Ele falou na última era por Branham. Ele fala na última hora através da esposa. E se você ouviu todos, mas não ouve agora, você ouviu até Apocalipse 10, de 1 a 7, não ouve Apocalipse 10, de 8 a 11, irmãos, eu não estou falando a meu respeito, estou falando a respeito da palavra. Tem hora que as pessoas entendem errado, ele está falando, eu não estou falando a meu respeito, eu tenho que ser parte desta palavra também. Certo? Eu tenho que ser parte, não adianta eu pregar uma palavra se eu não sou parte desta palavra. Não adianta eu pregar comunhão se eu não tenho comunhão. Dificilmente eu fico sem comunhão com uma pessoa. Se eu não falo com ela que porque largou de estar comigo, qualquer dia que eu encontrar com ela, eu a cumprimento, eu a abraço da mesma forma. Eu tenho feito isso com todos os irmãos que saíram do nosso meio. Não sou obrigado a ficar falando o nome de ninguém aqui. Mas ter ódio e não ter comunhão, não é comigo. Eu tenho comunhão, eu falo, eu cumprimento. Não importa o que os outros pensam. Dá um bom dia para o seu pastor. Não é bom isso daí? Dá um bom dia para seu irmão. Dá um bom dia. Eu tenho gente que todo dia diz bom dia. Todo dia. Talvez alguém diga, isso enche. Não, todo dia. Estamos encontrando. Temos um meio do encontro. Então, bom dia. Boa tarde. Eu sempre respondo com Deus te abençoe. Eu aprendi isso com o irmão Branham. A melhor coisa que você tem para dar para um irmão é Deus te abençoe. Eu aprendi, então, as pessoas dizem bom dia, boa tarde. A maioria das vezes eu digo, Deus te abençoe. Porque eu creio que isto é muito importante. Para eu poder ser parte de vocês e vocês ser parte minha. Nós somos a mesma carne. Se nós não temos comunhão um com o outro, eu tenho que misturar as mensagens. Se nós não temos comunhão um com o outro, não somos o mesmo corpo. Não temos o mesmo Pai, não temos a mesma palavra. Nós podemos ter uma natureza diabólica, carnal, mundana, enraivecida, brava, que nos separa um do outro. Mas se nós tivermos a natureza do Espírito de Deus, cada problema que tivermos, nós diremos bom dia, meu irmão, minha irmã, boa tarde. Por quê? Porque nós somos um corpo. Nós não podemos estar separados. Somos um corpo. 174, Cristo, Mistério de Deus Revelado, tradução de Goiânia. Estou lendo partes. Primeiro se expressou em Cristo. Logo se expressou na igreja. E é o mesmo porque Cristo é a palavra. Agora, cada vez que Deus expressa aquela imagem que é viva, que tem a imagem morta, mas tem a imagem viva. Aquela imagem viva que Deus está expressando, ela tem a mesma natureza do que a expressou. A mesma natureza. Deus expressou em Cristo. Cristo tinha a natureza de Deus nele. Cristo se expressa na igreja. A igreja tem a natureza de Cristo nela. O que Cristo fez? Bateram nele e ele disse, Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. Se ele fosse diferente, ele avisou eles. Em outras palavras, se eu fosse diferente, se eu não tivesse a natureza do meu Pai, você sabe o que eu ia fazer? Vocês, fazendo isso que fazem comigo, eu pediria 10 legiões de anjos para me livrar
de vossas mãos. Mas ele não pediu. Ele não precisava pedir. Você tem que ter segurança naquilo que você está expressando. A sua vida, o seu falar, o seu olhar, a sua comunhão, o seu bom dia, boa noite, boa tarde. O seu Deus abençoe, está expressando a natureza daquele que expressou sua natureza em você. Ele colocou a natureza dele em você. Ele quer que nós agora mostremos ao mundo quem ele é. Foi isto que T. Osborne disse. Ele quis mostrar com quem ele pareceu. Através de William Branham. Ele quis mostrar com quem ele pareceu. Falaram do irmão Branham e ele não revidava. Ele quis mostrar no irmão Branham quem ele pareceu. Pareceu Branham. Ele estava expressando em Branham e expressado em Branham. Se Deus está expressando a si mesmo em nós, nós vamos mostrar a nossa vida para os outros, que é a vida de Cristo. Irmãos, me perdoem, mas muitos de nós somos uns baitas falhos, falsos, hipócritas. Que nós falamos, mas agimos ao contrário. O que se não deve fazer, se tem uma coisa que o irmão Branham odiava, era ser um hipócrita. Porque isso não te deixa entrar no céu. Você deve ser realista. E se a minha natureza não mudou, tem que mudar. Se a sua natureza não mudou, tem que mudar. Porque ele expressa sua natureza através da minha natureza. E enquanto ele não puder expressar sua natureza através da minha, é porque eu não mudei. Eu sou um crente falso. Estou na igreja. Você sabe em casa, qualquer coisa que fala, se fecha a cara e trunfa. Já viu isso? Você já viu isso em casa? Olha para mim. Parece que vocês não viram isso ainda. Parece que não se viu. Quando fala uma coisa, o outro fecha a cara, o outro fecha a cara. Perde a comunhão. Não está expressando o real. Para começar, quando se fala uma correção, é porque eu preciso de correção. Fui corrigido, o que eu tenho que fazer é dobrar a minha cerviz, é não ter cerviz dura, é dobrar minha cerviz. Porque eu errei, eu falhei. Dobrar minha cerviz, você dobrar sua cerviz. Reconhecer o meu erro, reconhecer o seu erro e mantermos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não é a Bíblia? É a Bíblia. Mas se não mantemos comunhão uns com os outros, não há sangue que nos purifica. E ainda mais que o Cordeiro saiu do trono. E o sangue está na mensagem do dia, na palavra da hora. Você erra agora sua visão, sua meta. Você erra e não enxerga a palavra do dia, a mensagem da hora. Você está perdida, você está perdido. Porque esta palavra está para mostrar para você que eu e você temos que ser transformados. Nós somos carne, mas agora nós somos palavra. Ela é carne da minha carne, disse Adão. Jesus diz, ela é palavra da minha palavra. Palavra da minha palavra é acontecimento do dia que você é aquela parte da palavra daquele dia que está em Cristo. Cristo não está manifestando hoje, Apocalipse 10, de 1 a 7. Isso ele manifestou em William Marion Branham. Apocalipse 10, de 1 a 7.
Cristo hoje está manifestando nisto. A noiva é a palavra. Ela tem que ser a palavra. Então, esse tempo, ela deve ser a palavra. Se ela não foi a palavra na primeira e segunda etapa, porque não podia ser a palavra, porque aquela não era a palavra que encerrava, que fazia o término da esposa, da construção de Deus. Ela é a palavra que Deus adormeceu, a palavra e tirou a palavra da palavra. Alguém disse, não entendi. Adormeceu Adão, a carne, e tirou a Eva da carne. Adormeceu a Cristo, a palavra, e tirou a noiva de Cristo, a palavra. E você tem que vir caminhando com as Escrituras até que Cristo tenha um novo nome. Aí Deus adormece aquela palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7, e tira a palavra de Apocalipse 10, de 8 a 11, da mesma palavra, do mesmo capítulo. Amém. Aleluia. Agora, a igreja chega a ser a palavra quando permite que esta se expresse através dela. Quando você ouve uma coisa que você expressa agitação, nervosismo, você já está mostrando que há alguma coisa errada. Se há alguma correção na igreja, alguma pregação para nos corrigir, para nos colocar no lugar, e ao invés de sermos agradecidos a Deus, nós atuamos como bastardos, nós somos errados. Nós devíamos olhar para Deus e dizer, Senhor, muito obrigado, estou errado, estou apanhando, eu mereço. Eu mereço, eu preciso aprender, porque o Senhor quer que eu aprenda através do que eu apanho. Eu tenho que aprender. Então, é uma oportunidade que Deus dá, mas muitas vezes nós ouvimos a correção e fechamos a cara. Você vem na igreja, escuta uma correção, volta para casa, nervosa, nervoso, achando que você está certa, e você está errado. Se você entendesse que era Deus, por que você faz isso? Porque você nunca entendeu que Deus é que corrige. Você sempre pensa que é o pastor que está corrigindo. Por isso que você tem que aprender uma coisa. Há sempre uma cabeça para poder expressar. Sempre é um cabeça. Sempre foi Moisés, foi Cristo, foi Pedro, foi Paulo e foi Brana. E agora é uma cabeça. Tudo está, a mensagem está exatamente nesta era, na cabeça, isto é, no complemento. Quando tudo completou, as coisas podem ter começado na espinha dorsal, mas a noiva é tão importante na Bíblia Sagrada, e em tudo que a representa, que ela começou na pirâmide, embaixo. E ela termina onde não tem cabeça, porque a pirâmide não tem a pedra angular, mas nos dias da voz do sétimo anjo, a pedra angular desceu e foi fotografada. Cristo e 7 mensageiros, mas eles não deram valor a isto. E ali Cristo desceu à terra para formar a noiva, que é a palavra da sua palavra. Amém. Amém. Mas faz terra, vou repetir um pedacinho aqui, porém quando aceitam a denominação híbrida, como pode então a palavra expressar por meio dela, mas faz terra e produz um curto-circuito e funde o fusível. Quantas irmãs queimadas, quantos irmãos queimados? Cadê a luz, irmã? Cadê a luz, irmão? Você mostrava luz, você mostrava alegria, você mostrava poder, você mostrava brilho, você mostrava que estava acesa, que estava aceso pela palavra do dia. O que fez apagar o seu brilho, sua luz? Deu um curto. Eu e você fizemos algo errado e deu um curto e queimou o fusível. E aí, cadê a comunhão entre nós?
Porém, quando a corrente flui livremente, a palavra de Deus, e se expressa, então as obras que eu faço, também vós as fareis. Amém? A igreja chega a ser a palavra, porque esta noiva tem que ser a palavra. Então, ela tem que ser em muito tempo. Esse tempo ela não tem que ser, ela é a palavra. Se você pensar, ainda vai acontecer? Não, agora é o tempo dela, da manifestação dela. Então, se ela tem que ser a palavra, a noiva chega a ser a palavra. Quando é que chega? Não na era de Lutero, de Wesley, na era pentecostal, não na primeira e segunda etapa, mas na terceira etapa, ela chega a ser a palavra. Então, quando a palavra veio no tempo do irmão Brana, na terceira puxada, aquela noiva era a palavra. Qual? Ela era a terceira puxada. Aquela noiva era da terceira puxada. Pouca gente participou daquilo. Pouca gente recebeu aquela palavra, porque eles não eram daquela palavra. Eles não pertenciam àquela palavra, daquele dia, da terceira puxada. Mas Deus deixou passar um tempo, e agora eu tenho que falar para vocês, porque vocês creem na palavra, então tem que ser a palavra nesse dia para encerrar tudo. Eu quero começar aqui no meio do parágrafo, porque ele é grande. Verdadeiramente, é uma ave estranha. Ele estava falando também, a ave estranha, a noiva independente. Ela é estranha. A noiva é identificada por ele. Talvez você diz assim, olha, Deus sabe o que eu sou, por certo que ele sabe. Por certo que ele sabe que eu sou um falso, por certo que ele sabe que eu sou um hipócrita, por certo que ele sabe que eu sou um crente verdadeiro. É assim, Deus sabe, mas a gente pensa e fala para os outros, Deus sabe que eu sou. E a gente deveria ter vergonha numa hora dessa, porque Deus sabe quem eu sou mesmo. Deus sabe quem eu sou, não é o povo que sabe quem eu sou, Deus sabe quem eu sou. Agora, quando você sabe que Deus sabe quem você é, então você tem que estar expressando o que Deus está expressando nesse dia. Porque Deus olha e fala, você não é minha expressão. Mas eu estou na igreja, eu pertenço ao ministério, eu creio na terceira puxada, eu creio que o Cordeiro saiu do trono, você pode crer em tudo, eu creio em João. Você pode crer em tudo. Ela é independente de todas as demais e ajuntará somente a ela por todo o tempo que viverdes. E tu ficarás somente com ele, a palavra. Não deve haver adultério, somente o indivíduo e a palavra. Quando você passa para uma pessoa que não é aquela palavra, o indivíduo é você. A palavra é a palavra do dia. Quando você não entra em comunhão, em contato com aquela palavra daquele dia, e você entra em comunhão com outra palavra, você pertence a outro corpo que é um adultério. É como já foi dito, se a mulher não conversa com seu marido, não tem comunhão com seu marido, mas ela se abre para todo mundo, conversa aí com todo mundo, depois chega em casa entrunfada, cara fechada, e ele é a mesma coisa. É um adultério. Você tem que saber que adultério não é só a prática. Jesus chegou a falar que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Mas é um adultério também para a mulher que não tem comunhão com o seu marido, porque o seu corpo é parte dele. Então você tem que estar bem com ele. Se você não dá bem com ele, não dá bem com mais ninguém. Você tem que dar bem com o seu pastor, porque você não vai dar bem com mais ninguém. É o seu pastor.
é o seu profeta que você tem que dar bem, se não dá bem com mais ninguém. Se você der bem com outra pessoa, você é um adúltero, é uma adúltera. É meio louco essas mensagens. Mas isso daqui, você tem que saber que é realidade. É realidade. Então que a pessoa não dá bem com ninguém em casa, mas dá bem com todo mundo lá fora. Quem é a sua família? A quem você deve? A quem você está... O que você está formando não é uma família? Você tem que dar bem com a sua família. Com a família você chora, com a família você bate, com a família você apanha. Mas é a sua família. E saiu dali, é família. Você defende porque é sua família. Você defende essa mensagem porque é sua família. Você defende esse ministério porque você faz parte desta família. Por sempre vocês estão dizendo, fale com o pastor. Eu estou tomando as expressões do irmão Rogério agora, para completar aqui a mensagem, né? Por isso você